Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman de volta com mais um vídeo aqui sobre o iPad Air de quarta geração. Já fizemos um unboxing dele, se você não conferiu tá aqui no card. E neste vídeo aqui eu quero lhes trazer um hands-on inicial com esse novo iPad Air aqui, mas principalmente discutir quais são as diferenças entre ele e o iPad Pro atual. Eu propositadamente parei aqui na etapa de configuração inicial do iPad Air justamente na parte do Touch ID para vocês verem como funciona. Ele fica saltando aqui na parte superior, né, para a pessoa que não sabe que o Touch ID agora é neste botão. Mas eu imagino que a configuração aqui seja muito similar ao que a gente já estava acostumado nos iPhones antigos com Touch ID. Tá lá, posicione o seu dedo, é só ir colocando aqui e retirando. Cubra a parte superior completamente. Vale notar que a área aqui desse contato aqui é um pouco menor do que o botão redondo dos iPhones. Capture agora aqui toda a impressão digital, agora as bordas do dedo, né? Só colocar aqui e variando aqui pela ponta, pelos lados, pela parte inferior, até ele ler o dedo de ângulos diferentes. E tá aí, adicionado. Agora este dedo pode ser usado com o Touch ID. Se o sistema aqui for igual ao dos iPhones, é possível adicionar até 5 impressões digitais diferentes. E aliás, de fato, ele já sugere aqui logo depois adicionar uma segunda impressão digital, já mostrando o iPad ali na horizontal. Porque pensem comigo, você usando o iPad normalmente, você vai segurar ele aqui na vertical e você provavelmente vai usar o seu indicador direito aqui, que foi o dedo que eu cadastrei da primeira vez. Mas se você colocar o iPad em modo horizontal, seja num teclado, no Magic Keyboard, ou até estiver segurando ele aqui dessa forma, o dedo que vai ficar mais próximo do Touch ID passa agora a ser o seu indicador esquerdo. Então eu diria aqui que essas são as duas impressões digitais mais óbvias de você cadastrar aqui no novo iPad Air, mas como eu falei, são até 5 dedos que você pode cadastrar no sistema do Touch ID. Então tá aí, ó. Essa é a tela inicial do novo iPad Air e vocês podem ver que ele tem um aspecto visual muitíssimo parecido com o do iPad Pro. Porém, embora eu não tenha um iPad Pro aqui de 11 polegadas para mostrar para vocês, a moldura desse iPad Air aqui é ligeiramente mais grossa do que a do iPad Pro. Ainda é uma moldura bem fina, eu diria que inclusive é necessária para você manusear o iPad normalmente sem ficar tocando na tela acidentalmente. Mas o que a Apple fez aqui foi nos trazer uma carcaça exatamente do mesmo tamanho do iPad Pro de 11 polegadas, só que aqui a gente tem uma tela de 10,9 polegadas. Então essa pequeníssima diferença aí no tamanho da tela é o que deixa a moldura dele um pouquinho maior no caso aqui do iPad Air. Aliás, ainda falando em tela, uma grande diferença aqui do iPad Air em relação aos iPads Pro é a tecnologia ProMotion, que nos iPads Pro faz a tela ter uma taxa de atualização variável de até 120 Hz, enquanto aqui no iPad Air a gente continua com uma tradicional tela de 60 Hz. Vamos testar aqui a performance do Touch ID, e é muito rápido mesmo. Bem no padrão Apple, é só clicar no botão, deixar o dedo ali em cima, vou agora usar outro dedo não cadastrado aqui e imediatamente ele nega o acesso. Quando você tiver com o iPad Air na horizontal, é legal também cadastrar esse outro dedo aqui, que foi exatamente o que eu fiz para conseguir acessar ele facilmente também neste modo paisagem. Agora, assim, beleza, a Apple trouxe aqui um visual moderno para o iPad Air, colocou o Touch ID, obviamente, aqui para economizar custo, né? Porque o sistema TrueDepth do Face ID é caro, encarece e diferencia esse iPad Air aqui do iPad Pro. Porém, no caso de iPads, eu diria que a situação atual da pandemia de a gente estar usando muito máscara prejudicando a performance do Face ID acaba sendo menos útil no iPad, porque muitas vezes a gente vai usar um iPad dentro de casa, por exemplo, que a gente não está usando máscara. E me desculpem os fãs do Touch ID, mas é muito melhor você no iPad Pro tocar aqui, arrastar para cima e já tá lá dentro do que ter que levar o dedo aqui em cima para conseguir desbloquear o seu iPad. Tirando alguns cenários específicos em que o Face ID realmente peca, por exemplo, quando a gente está de máscara, ou por exemplo, quando o iPhone está em cima da mesa e você tem que se inclinar para ele te reconhecer, eu acredito que todos vocês que já experimentaram o Face ID sabem como ele é superior no dia a dia, porque ele não requer uma interação extra de você levar o dedo ali para um local específico para ele fazer a leitura da sua impressão digital. É um sistema de identificação biométrica, na minha opinião, muito superior ao Touch ID, mas enfim, pelo menos a gente tem agora um iPad com um visual moderno e um pouco mais em conta, pelo menos nos Estados Unidos. Vamos dar uma testada aqui nos alto-falantes do iPad Air. Bastante sobre as novidades que vieram para a linha iPhone 12 este ano, especialmente os modelos Pro, que são os mais completos, mas neste vídeo aqui eu quero tratar de algumas coisas que não vieram para os iPhones este ano, e algumas delas eu acho que nunca virão. Quem já usou um desses últimos iPads sabe que a Apple tá mandando muito bem aqui numa estrutura fininha como o de um iPad. O som que sai disso daqui é fantástico e nesses iPads aqui, tanto o novo iPad Air quanto os iPads Pro, a gente tem então 4 saídas que balanceiam os sons, mandando os graves aqui para a parte inferior e os médios e agudos para a parte superior. Fica um som realmente muito bacana. Eu não sei avaliar aqui agora se ele tá igual ou talvez um pouco inferior dos iPads Pro, mas é um som excelente e obviamente muito superior ao que, por exemplo, qualquer iPhone vai te proporcionar. Bom, como vocês já sabem, esse iPad Air aqui ele é equipado com o chip A14 Bionic, o mesmo dos iPhones 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max,
que é um chip teoricamente 2 anos mais novo do que o chip que equipa os iPads Pro atuais, que é um chip A12Z Bionic. Mas Rafael, ele é realmente assim tão superior ao dos iPads Pro? Tô colocando aí na tela agora alguns benchmarks desse novo iPad Air aqui comparado com o iPad Pro de 2020 e também com o iPad Pro de 2018, que praticamente usam o mesmo chip ali com uma variação de um núcleo de GPU da parte gráfica do iPad Pro, e vocês podem ver que sim, o chip A14 ele é superior nos testes single core de núcleo único gerados pelo Geekbench, que eu diria que em muitos casos é até mais útil e mais importante do que o teste multicore, porque muitas das tarefas que a gente realiza no iPad ou no iPhone dependem dessa performance single core e não da multicore. Mas sim, como vocês podem ver, os iPads Pro ainda superam um pouquinho o iPad Air nesses testes multicore. E sem dúvida nenhuma, daqui para o começo do ano que vem, a gente deve ver a chegada de novos iPads Pro com chips A14X ou A14Z, vamos ficar ligado aí. Esse aqui, como eu já mostrei para vocês, é o iPad Air cinza espacial, mas a Apple também está vendendo ele em versões prateada, ouro rosa, verde e azul, o que são muito mais opções do que a gente tem disponível no iPad Pro, que é só cinza espacial e prateado. Por outro lado, se você precisa de muito armazenamento interno, o iPad Air só vai até 256 GB, enquanto o iPad Pro vai até 1 TB. De resto, eles estão realmente muito equiparados. Eu acho que a Apple está entregando aqui um pacote nesse iPad Air muito bacana em termos de custo-benefício, especialmente considerando o preço americano, porque com a cotação atual do dólar, todos os iPads, aliás, todos os produtos Apple estão bastante proibitivos no Brasil. Resumindo aqui então, quais são os motivos que alguém poderia preferir um iPad Pro em relação a esse iPad Air? Primeiro, é claro, Face ID versus Touch ID, não tem muito o que falar aqui. Segundo, a tela ProMotion, que não só deixa as animações mais suaves na tela do iPad, mas é sim significativa caso você faça muito uso do Apple Pencil, porque ela reduz a latência ali da escrita e de desenhos na tela. Você consegue usar ele de uma forma muito mais natural e responsiva no iPad Pro em relação ao iPad Air. Dá para usar tranquilamente aqui, mas é melhor no Pro. O terceiro, que eu não acho tão relevante assim, é o sistema de câmeras, que no iPad Pro não só é dupla, como também inclui um scanner LiDAR. Se você usa muito aplicativos e jogos de realidade aumentada, aí beleza, o iPad Pro é para você. E o quarto motivo relevante que eu citaria daqui é o tamanho da tela, o tamanho do iPad. Aqui no iPad Air a gente tem essa única versão aqui de 10,9 polegadas, que é equivalente ao iPad Pro de 11 polegadas, mas a gente tem que lembrar que também existe um iPad Pro de 12,9, praticamente 13 polegadas, que faz uma diferença significativa aqui em tamanho e área útil na tela. Eu, por exemplo, prefiro o iPadão. De resto, tá tudo aqui. Visual moderno, alto-falantes potentes, suporte ao Apple Pencil de segunda geração, Smart Connector compatível com Magic Keyboard, USB tipo C, que é importantíssimo, e uma performance de dar inveja a qualquer outro tablet no mercado com esse chip A14 Bionic. E é isso. Se vocês ainda tiverem dúvidas aí sobre o iPad Air, coloquem aí nos comentários que a gente vai tentar responder alguns deles, beleza? Obrigado mais uma vez pela audiência. Não esquece de deixar um joinha aí se você curtiu o vídeo, compartilha ele com parentes e amigos, e se não for inscrito aqui no Mac Magazine ainda, essa é uma boa oportunidade. Até a próxima!